Oi, pessoal! Arte, inclusão e diversidade. Já pararam para pensar como esses três pilares, quando a gente junta tudo, podem de fato transformar uma sala de aula? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nessa conexão, que é super poderosa, e entender qual o impacto real disso tudo na nossa prática, no dia a dia da escola. Para começar, eu queria lançar uma pergunta que, na verdade, está no centro de toda essa nossa conversa. O que significa, na prática, uma escola para todos? E olha, isso aqui não é uma pergunta teórica não, tá? É o ponto de partida para a gente repensar o nosso próprio papel como educadores. Beleza. Para a gente organizar o raciocínio, separei nossa conversa em 5 pontos. Primeiro, a gente vai falar da educação inclusiva como um direito. Depois, como a arte funciona como uma ponte. Aí a gente entra no nosso papel, o professor como mediador. O quarto ponto é a diversidade na prática. E para fechar, vamos falar de algo essencial, a atitude que inclui. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, que é o alicerce de tudo. E é fundamental que a gente entenda isso de uma vez por todas. Educação inclusiva não é uma escolha, sabe? Não é uma moda pedagógica que vai passar. É um direito, e é um direito garantido por lei. E a definição é bem direta, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Educação inclusiva parte de um princípio básico. Todo mundo, mas assim, absolutamente todo mundo, sem exceção, tem o direito de aprender junto. Não importa a condição física, intelectual, social, a cultura. A ideia central é essa: convivência e aprendizado, tudo junto no mesmo lugar. E como eu disse, isso não é só uma ideia bonita, não. Esse direito tem uma base de leis muito sólida aqui no Brasil. A gente está falando da Constituição de 88, da LDB, da Lei Brasileira de Inclusão. Todas elas apontam para a mesma direção. É a escola que tem que se adaptar ao estudante. O caminho nunca é o contrário. Ok, então a gente já entendeu que é um direito, tá na lei. Mas aí vem a grande pergunta, né? Como é que a gente tira isso do papel e transforma em realidade no dia a dia? É exatamente aqui que a arte entra em cena, assumindo um papel de protagonista, sabe? Ela funciona como uma verdadeira ponte. Mas por que a arte é tão potente para a inclusão? Pensa só, ela tem múltiplas linguagens. A gente não está falando só da palavra falada ou escrita. A arte se comunica pelo corpo, pelos sentidos, por imagens, por sons. E para aqueles estudantes que se comunicam e aprendem de maneiras diferentes, essas outras linguagens são, na verdade, canais riquíssimos para eles se expressarem, participarem e se desenvolverem. E se a arte é essa ponte que a gente falou, o professor é quem projeta e constrói essa ponte. Nosso papel aqui se transforma completamente. A gente deixa de ser só um transmissor de conteúdo para se tornar um mediador inclusivo. E aqui está a grande virada de chave, a mudança de mentalidade. A gente abandona aquele modelo antigo onde o estudante que tinha que se virar para se adaptar ao sistema. E a gente passa para o modelo onde o ensino se reorganiza para atender cada estudante. A responsabilidade da adaptação é sempre da escola, sempre, nunca do estudante. Tá, mas e na prática, como é que isso funciona? O processo tem basicamente 4 passos essenciais. Primeiro, observar, entender as necessidades de cada um. Segundo, adaptar. Adaptar os materiais, as estratégias de ensino. Terceiro, organizar o espaço, para todo mundo ter acesso. E por último, e talvez o mais importante, acolher. Criar um ambiente que, de fato, valorize as múltiplas formas de expressão. Agora vamos dar um passo adiante, porque a inclusão vai muito além. Não estamos falando apenas de pessoas com deficiência. A gente está falando de abraçar a imensa, a gigantesca diversidade cultural que forma a nossa sociedade, que forma o Brasil. Olha só essa citação, que resume a ideia de forma brilhante. A função social da escola não é só o currículo tradicional, o conteúdo do livro. É também reconhecer e valorizar as várias culturas que formam o nosso país. A arte indígena, as manifestações afro-brasileiras, a cultura popular, o grafite, tudo isso é repertório e é um repertório essencial para uma formação de verdade. Bom, e com isso a gente chega no nosso último ponto, que talvez seja o mais fundamental de todos. Sabe por quê? Porque nenhuma técnica, nenhuma lei, nada disso funciona se não tiver o alicerce certo, a nossa atitude inclusiva. No fim das contas, a nossa atitude como educadores é a peça-chave. E o que é essa atitude? É combater o preconceito de frente, é respeitar o ritmo de cada um, sem pressa, é valorizar o jeito único que cada pessoa tem de se expressar. E uma coisa super importante na aula de arte, parar de comparar os trabalhos.
O foco tem que ser no processo, na expressão de cada um, e não num padrão de bonito ou feio. E para a gente fechar, fica uma reflexão, uma pergunta que não tem resposta pronta, mas que exige um compromisso da nossa parte. Porque, no fundo, juntar arte, inclusão e diversidade é muito mais que uma metodologia, é um projeto de sociedade. Então, a pergunta que fica para a gente pensar é: como é que nós podemos, no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, construir juntos essa educação mais ética, mais democrática e, acima de tudo, mais humana?